E aí, galera, beleza? Então, eu desenvolvi um raciocínio aqui que é o seguinte, vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar para vocês. É, bom, é muito complicado a gente chegar e definir o espectro político de todos os países do mundo, né? Mas a gente pode ter uma pista com relação a isso, olhando para a carga tributária dos países. Por quê? Raciocina comigo. Vamos lá. Se um país tributa, em média, 50% de tudo que é produzido, quer dizer que ele está pegando uma parte do dinheiro que a galera produz para poder usar de alguma forma, certo? Então, então você há de convir comigo que quanto mais o, o Estado arrecada, mais ele está intervindo na sua vida. Se vai ser para bem ou para mal, a gente vai ter depois. Mas a gente pode chegar nessa conclusão, certo? Ora, qual é o motivo do Estado existir? Qual é o motivo daquele imposto existir? Se aquele imposto é alto, logo o Estado intervém muito na vida do cidadão. Se o imposto é baixo, o Estado intervém pouco. E isso é uma questão matemática, não tem muito como tirar. Obviamente, vocês vão poder levantar tópicos do tipo, mas o que define um país não é só a carga tributária. Você vai falar para mim, não é só porque ele tributar muito que ele é um país de esquerda ou de direita. Porque o que vai definir é a liberdade econômica e tudo mais. Mas é exatamente esse o ponto que eu quero chegar. O que define se a carga tributária, que é a intervenção do Estado, vai ser boa ou má, é a gestão, e não o número em si da carga tributária. Concorda comigo? Por quê? Vamos ver, porque aí agora a gente entra no estudo. O que acontece? Se a gente olhar só para a carga tributária, a gente acaba sendo leviano de fato, né? E a gente tem que comparar com outros dados, porque você vai ver que onde a gente quer chegar. Aqui, só explicando rapidamente, eles analisam vários aspectos que eu fiz uma pesquisa e acabei caindo no Wikipedia, que é Índice de Liberdade Econômica dos Países. Eu queria saber quais países eram mais livres economicamente e quais países eram menos livres economicamente, porque eu queria correlacionar essa liberdade econômica com a carga tributária. Porque se eu conseguisse correlacionar a liberdade econômica com a carga tributária, eu conseguiria provar para vocês que tem países que intervêm muito, que a carga tributária é uma dica, mas não necessariamente ele é de esquerda ou de direita. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Olha que legal que a gente chegou. Tem vários dados, né? Esses dados geram uma média. E essa média pode me dar uma pista, porque são dados de, por exemplo, liberdade de investimento, quanto tempo demora para abrir uma empresa, quanto tempo você consegue, se você consegue exportar os produtos que você abriu dessa empresa, se você consegue importar matéria-prima facilmente, entendeu? Então, é analisado coisas desse gênero. E aí você vê que essa média, obviamente, é gerada. E aí, vamos lá. A gente chegou em alguns números. Por exemplo, você vê que o Brasil está aqui com uma nota de carga tributária, por exemplo, de 70. Você vê que do lado dele tem países próximos aqui, tipo Argentina, né? E tem aqui Grécia. Desculpa tirar o mouse da frente aqui. Grécia, com a nota parecida com ele, com carga tributária parecida com ele. E você vê que eles estão aqui próximo da média, né, em relação a de nota. Mas se você olhar aqui do outro lado da lista também, que são os que estão com as melhores notas, e tá, tudo bem, depois a gente vai chegar nesse ponto, mas eu peguei os 10 países com as maiores cargas tributárias e os 10 países com as menores cargas tributárias, eu fiz primeiro uma pesquisa antes, e aí isolei, porque nessa planilha aqui no Wikipedia tem quase todos os países, então eu queria olhar só os 10 mais e os 10 menos. E aí, olha que o Brasil fica perto de Cuba, fica perto de Argentina na nota mediana de liberdade econômica, ou seja, a gente tem a mesma liberdade econômica da Grécia, né, segundo esse estudo aqui, ó, de Lesoto, que a China, que a Itália, a gente está mais próximo da Itália do que dos Estados Unidos em relação de liberdade econômica. Mas olha só o que acontece, o ponto que eu quero chegar é aqui, ó. Carga tributária, a nota do Brasil ficou em torno de 70. Você vai olhar países aqui, ó, que também estão em torno de 70, Austrália, Irlanda, Chile, Estados Unidos, Suécia, Coreia do Sul, Finlândia, Noruega, Japão, a nota média deles todas parecidas. Então você percebe que não por mais que a carga tributária de países como esse sejam elevadas de uma maneira geral, não importa de fato o perfil político do presidente
que está gerenciando o sistema político-econômico do país. Você vai ver que tem países com carga tributária alta e que é de esquerda, ou com tendências sociais democratas, né? E que o país vai de vento em popa porque não tem corrupção e o Estado é eficiente, e o contrário também acontece. Então, usar o argumento de que é porque é de esquerda ou é porque é de direita não presta, é um argumento vazio e leviano, porque se você for olhar os números, você vai ver que tem países de direita que prosperam, países de esquerda que prosperam, países de direita que estão indo ao fracasso, países de direita. Aí se você colocar um espectro e falar assim, tem mais países com presidentes de esquerda que deram errado. Mas se você for olhar a fundo, você vai ver que o que culminou nesse erro todo não foi em si o sistema, foi em si o gerenciamento. Porque vamos lá, eu vou passar um raciocínio para vocês aqui, vamos ver se vocês me entendem. É a matemática da coisa do social-democrata funcionar. Se você tem pensa em qualquer coisa que o ser humano precisa muito. Água para viver, energia elétrica hoje em dia, ou talvez internet para o homem moderno. Vamos dizer assim, imagina que tem é porque exemplo de empresa que as pessoas não conseguem palpar fica mais difícil. Vou dar um exemplo que é a do celular, que fica fácil para todo mundo entender. Imagina que toda a sociedade hoje demanda do celular para viver. A gente está integrado biologicamente com o celular. Beleza. Aí o Estado chega num momento que fala assim, olha, todo mundo conhece a Apple, os celulares da Apple. Então todo mundo concorda que Apple é um celular que é feito com uma qualidade ímpar. Beleza. Vamos descartar a questão do processo produtivo. Vamos supor que esse celular Apple custe um valor X lá para ser produzido. Porém, a empresa, ela visa um negócio que chama lucro, certo? Então, quando a pessoa vai fazer uma projeção na empresa, ele pensa assim, eu vou produzir esse celular por 10, mas eu quero ganhar pelo menos mais 10. Só que se eu vender a 20 e o Estado for lá e me tirar 40%, eu não vou ganhar meus 10. Então eu preciso vender a 30 porque tem o Estado ali. Ou seja, um produto que custaria 10 sai para você a 30 porque tem o Estado no meio e tem a margem de lucro no meio. Imagina um celular da Apple sem a margem de lucro da empresa, porque, ora, se é estatal não visa mais lucro. E imagina sem o imposto, porque, ora, se é estatal não precisa pagar imposto. Aquela empresa está visando beneficiar o cidadão. Ora, agora eu tenho um celular a preço de custo, produzido na melhor eficiência do planeta Terra, só que estatizado. Se isso pudesse, isso é utópico que eu estou falando, né? Mas se existisse a possibilidade da gente colocar um sistema perfeito nos nossos sistemas de água, nos nossos sistemas de geração de energia elétrica, nas nossas escolas, nos nossos hospitais, aí você vai pincelar e dizer, porque a tendência natural é todo mundo falar assim, num primeiro momento, por que você vai por esse caminho de esquerda? Essa esquerda nunca deu certo. A questão do que nunca deu certo é o modo como foi. Eu estou sendo prolixo, mas é porque não tem como eu não ser. É a corrupção que acaba com o problema, com o sistema, e não o sistema como foi desenhado em si. Se você for olhar o socialismo, que todo mundo prega que é uma coisa muito ruim, se todo cidadão fosse uma máquina de inteligência artificial que não cometesse erros, que agisse de forma moral sempre, todo mundo ia tender a fazer esse raciocínio do celular que eu acabei de falar. As pessoas iam falar, mas isso aqui, se a gente não precisasse pagar lucro e nem imposto, isso aqui custaria muito pouco. Se isso aqui que a gente está pegando como exemplo, por exemplo, se a gente precisasse muito de estrada e rodovia para fazer um país locomover as suas mercadorias, e se os nossos governantes olhassem para isso e falassem assim, vamos nos empenhar a fazer uma empresa que é a melhor empresa, a empresa mais eficiente do planeta Terra em produção de estradas, com zero de margem de lucro e zero. As pessoas só iriam receber os seus salários ali, a coisa para rodar. Com o tempo as pessoas iriam falar, olha só aquele país lá, que conseguiu fazer estrada de 4 vias para cada lado no país inteiro, a um custo baixíssimo, porque eles abriram mão de ter lucro nesse tipo de coisa. Então, você vai perceber que a questão do Estado deter meios de produção, a ideia, matematicamente, ela é quase perfeita. O que estraga a ideia? O problema é que tem cidadãos ali no meio que são corruptos. E aí a coisa que fica complicada. E aí que entra
a dúvida de todo mundo, né? Já que a gente percebeu que o sistema é perfeito, ou o sistema é o ideal, mas não dá certo porque não tem como implementar, então vamos para o outro lado. Vamos tirar poder desses caras. E é isso, é esse embate que a gente acaba tendo na sociedade hoje em dia, de esquerda e direita. Só que a gente não está indo pelo caminho correto de pensar. Eu acho que eu estendi demais, mas consegue perceber que eu tenho que voltar aqui para esse assunto, que senão. Esse aí era um tema até de um outro vídeo, eu já tô dando uma palhinha. Eu acho que depois eu devo fazer um vídeo falando sobre exatamente isso, sobre o caminho que a gente deveria seguir, né? O caminho o mais inteligente seria, já que a gente sabe que o ser humano é corrupto, vamos primeiro tirar todo o poder dele, então, e ver como é que o Estado funciona totalmente na eficiência plena, e vemos, por exemplo, como a Vale do Rio Doce opera, como a Petrobras operaria se fosse uma empresa privada, ver como as empresas privadas operam. E aí fala, isso aqui é excelência, isso aqui é o modelo a ser seguido, então vamos lá, talvez isso aqui, se a gente conseguisse transformar para o cidadão, imagina, a gente primeiro privatiza tudo, depois vê e depois vai recomprando com o dinheiro do próprio Estado, que arrecada muito essas empresas e vai mantendo a qualidade gerencial e entregando produtos num preço... Enfim, já conseguiu imaginar uma sociedade desse modelo? Bom, vou voltar aqui. Carga tributária. Consegue perceber então que não é porque a carga tributária é alta que a coisa é ruim? E a gente chegando na conclusão de que se a carga tributária é alta, quer dizer que o país intervém muito, logo você tem um país intervencionista, isso também é ruim? Não é, a gente não pode correlacionar isso. E é só olhar que você vai ver que tem países do lado que não faz sentido. Tem o Zimbábue do lado da Dinamarca, sabe? Tipo, a gente vê coisas tipo cadê? Vamos ver, os Estados Unidos do lado do Chile, sabe? Sabe, tipo, tudo bem, eu não estou desmerecendo o Chile. O Chile foi uma economia da América do Sul que se deu muito bem nos últimos anos, mas tem passado por uns problemas recentes. Mas os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Eles estão aqui mais ou menos com a carga tributária pareada, sabe? Tipo, os Estados Unidos está perto do Japão, sabe? Tipo, então a gente não tem como falar assim, um país de esquerda é pior, aquela ideia é pior. Não, são nossos gestores que são piores, entendeu? Fica aí mais uma dica para talvez, quem sabe, vocês elucidarem a mente e conseguirem votar. Percebe que eu não falei nome de candidato? Percebe que tudo que eu falei aqui, se você interpretar, tem como ir para os dois lados? Você tem como ir para os dois lados aqui, porque você precisa usar a ideia, porque eu falei de corrupção também, entendeu? Mas eu também disse, matematicamente falando, que algumas ideias de esquerda não são ruins, e se você conseguir me provar que eu estou errado, fala aí no comentário se essa ideia do celular aí tem alguma coisa. Tá, vou abrir até um asterisco aqui, por exemplo. Aí você pode me dar um exemplo assim, então você quer dizer que o Estado tem que deter todos os poderes, daqui a pouco o Estado vai ter um aeroporto inteiro funcionando só para levar o presidente uma vez por mês de avião em Brasília? Esse tipo de coisa a gente não precisa, né? Porque a gente só fazer uma continha e terceirizar. Então, a gente iria fazer esse raciocínio do celular que eu falei para coisas vitais. E eu, se fosse... não, eu se fosse qualquer coisa, desculpa, gente. Eu sugeriria a ideia de começar pela saúde. Na minha cabeça, todo cidadão do mundo inteiro não deveria se preocupar nunca mais com saúde. Assim, ó, tipo, a tecnologia de ponta. Todos os estados deveriam se unir no planeta inteiro para ter um SUS global, só que não o SUS do Brasil. A gente teria que pegar a ideia aí que eu falei do celular, implementar para hospitais e fazer esse hospital funcionar de maneira com custo zero para todo cidadão no mundo. Entendeu? Esse seria o primeiro. E aí, com o tempo, cidadãos eles iriam perceber que tem determinadas coisas que catapultariam a evolução tecnológica, quem sabe, do ser humano. E fica aí mais uma dica. Acho que eu fui longo. Foi mal. Se eu te ajudei de alguma forma, me ajuda da forma que você puder. Abraço.